em 1800 nós vamos ter o quê? Em 1800 nós vamos ter os primeiros incrementos na área da saúde. Primeiros incrementos. Quem faz isso? Doutor Manuel Vieira da Silva. Então, vamos destacar aqui. Doutor Manuel Vieira da Silva. Importante destacar o nome, para não esquecer quem é a pessoa. Doutor Manuel Vieira da Silva. E o que esse cara faz? Ele vai trazer o controle dos portos. O que ele vai fazer? Controle dos portos. Ele vai tentar fazer com que as doenças não entrem, entre aspas, no país. Mas depois a gente vai ver que não deu muito certo, né? Esse controle dos portos. As pessoas, né, chegavam nos portos, principalmente aqueles trabalhadores, e o que ele fazia? Ele verificava se as pessoas tinham algum sintoma de alguma doença, e quem tinha o sintoma de alguma doença era isolado. Então, sintomáticos iam para onde? Isolamento. Mas isso não deu muito certo, porque mesmo isolando os sintomáticos, nós ainda tínhamos quem? Os assintomáticos. E esses assintomáticos passavam ali, entravam nas cidades. As cidades eram Salvador e Rio de Janeiro. Então, vou anotar aqui. Salvador e Rio de Janeiro. Vou colocar só RJ. E essas pessoas assintomáticas entravam nas cidades e acabavam transmitindo essas doenças para as pessoas que estavam ali. Então, o problema continuou acontecendo. E nesse período aqui, nós tivemos uma profunda crise econômica. Devido a quê? Devido a uma epidemia de sarampo. Então, vou colocar aqui, epidemia de sarampo. Então, nós não tivemos aqui muita sorte com esse controle dos portos, ele não foi muito eficiente, mas ainda assim foi uma iniciativa do Dr. Manuel Vieira da Silva para tentar controlar essas doenças que estavam ali presentes nesse período. E como essas pessoas, esse controle da doença não conseguiu ser feito adequadamente, não houve então um sucesso especificamente dessa ação dele. Porém, o Dr. Manuel fez algo muito interessante, que foi realizar o controle, como eu posso dizer, me embolei um pouquinho aqui, realizar a classificação de endemia, epidemia e pandemia, classificação de Dr. Manuel. Então, ele levou em consideração alguns fatores. Então, vamos puxar aqui Dr. Manuel. Fatores que estão relacionados à doença, que são o quê? A doença em si, o local em que essa doença ocorre, o período e o número de casos, que é mais ou menos o que a gente vê na epidemiologia. Mas aqui a gente tem que lembrar que é só uma questão histórica, não podemos levar isso aqui lá para a questão da epidemiologia. Então, ele classificou endemia, epidemia
e pandemia. Pandemia a gente não aguenta mais falar, né? Dá até uma tristeza só de falar desse nome. Pandemia. E o que seria especificamente cada uma dessas coisas? A pandemia seria uma doença sem controle, ou seja, ela chega a outros países. Então, dimensão de países, na dimensão global. E endemia? Para ele, endemia era o quê? Uma doença que está sob controle. Os casos estão sob controle, apesar de existirem, ainda há um controle sobre a doença. Tem tratamento. Epidemia seria sem controle, porém em dimensão nacional, no país, e não nos países. É até legal puxar aqui. Mundo. Letra um pouco diferente. Pronto. Então, essa contribuição de Dr. Manuel Vieira da Silva foi muito importante para o que a gente tem hoje, inclusive, na epidemiologia, mas aqui é só para pensar mesmo na classificação do Dr. Manuel lá em 1800. Então, vamos revisar aqui 1800 para poder interromper o vídeo. Em 1800, nós tivemos o quê? Os primeiros incrementos na saúde. E quem foi que fez isso? O Dr. Manuel Vieira da Silva teve um papel de destaque porque ele tentou realizar o controle dos portos nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. E aí, deu certo? Não deu certo. Por quê? Ele separou sintomáticos, colocou esses sintomáticos em quarentena, em isolamento, só que os assintomáticos não foram percebidos por ele e esses assintomáticos levaram a doença para cidade, certo? Mas ele ainda trouxe uma classificação interessante e alguns fatores para serem considerados aqui na doença, na análise da evolução das doenças, que seria então a doença em si, o local em que está acontecendo, o período e o número de casos. A partir disso, ele conseguiu aqui classificar em endemia, que seria aquela doença sob controle, que está ali dentro do país e sob controle. Então, é importante destacar aqui, controle, a controle da doença. Epidemia, que é aquela doença em que o número de casos não tem controle, sem controle, só que é... Opa, eu coloquei países aqui no plural, é país. Pode nem acontecer isso, é país. Pronto, é dentro de um país, âmbito nacional. E a pandemia é sem controle, mas nos países no geral, no mundo, como a pandemia de Covid-19, por exemplo. Então, de 1800 é isso que a gente tem para estudar. Aí depois a gente vai para o próximo período.